quanto mais fora da caixa eu sair, quanto mais visitas eu fizer, quanto mais eu conversar com os outros, quanto mais inteligência contextual e relacional e comportamental eu tiver, mais eu vou mudar o mundo à minha volta. Então, quanto mais rápido eu sou para ser criativo, inovador, aberto à mudança e saber implementar isso, mais vantagem competitiva eu tenho no mercado. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Navitalks. Eu sou Júlia Rodrigues, host desse programa. E eu, Felipe Cogini, fundador da agência Nave e co-host aqui no Navitalks junto com a Júlia. Estamos com um convidado aqui hoje, o Edson de Paula. Ele é doutor e mestre em psicologia organizacional pela PUC, atua há mais de 30 anos estudando comportamento humano nas empresas. É pesquisador, professor, palestrante, tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né, Edson? Bem-vindo, obrigada. Seja Fico bem-vindo, muito feliz de Edson. estar aqui com vocês no Navitalks e agradeço o convite. Ai, muito feliz que você aceitou. E bora começar? Bora Então, para a primeira vamos pergunta. conversar? Edson, você estuda o comportamento humano dentro das organizações há bastante tempo. E em que momento da sua trajetória ficou claro para você que alguns problemas das empresas não estão apenas em estratégias ou processos, mas também na forma que as pessoas se relacionam dentro de cada empresa? No momento, Júlia, em que você percebe que não basta realmente ter um processo muito bem estruturado, um plano de ação muito bem desenhado, se você negligencia o fator que determina o resultado desse planejamento, desse processo, que é o elemento humano. E eu sempre brinco com isso nas minhas palestras, que nas ciências exatas, 1 mais 1 é igual a 2, não tem como você errar, não é, Felipe? Sim, 1 mais 1 sim. sempre vai ser igual a 2. Agora, nas ciências humanas, quando você lida com o elemento humano, 1 mais 1 pode ser 0, ou pode ser 10. Então, o elemento humano, ele influencia no resultado. E se você negligencia o comportamento, e aqui cabe uma definição do que é comportamento, comportamento é aquilo que é manifesto visivelmente na atitude humana. A atitude ainda está num plano invisível, a nossa atitude. Eu quero ser criativo, quero trabalhar. Tá ali, né? É um ímpeto, né? É um impulso que você tem. Quero trabalhar numa agência de comunicação. É um querer. Agora, quando você começa a estudar, quando você começa a praticar esse atitude. conhecimento, a atitude ela se transforma em comportamento. Porque é algo que não é mais latente, que pulsa apenas. É aquilo que é manifestado. Acontece. Exato, ele acontece. É transformar a intenção em ação. E o que nós vemos nas organizações, e o que eu percebi nas organizações, Júlia, exatamente são 3 grandes desafios que todas as organizações trazem em si. Não adianta, isso só muda de endereço, tá? Mas os desafios são os mesmos. Primeiro, desalinhamento de comunicação com a cultura. Ruídos. Esse é o primeiro grande desafio, a primeira grande dificuldade, o primeiro grande problema de qualquer organização. É como alinhar a cultura da empresa na sua comunicação e repassar para todos os seus líderes e liderados. Você acha que esse ponto específico da comunicação, ele está muito mais atrelado porque o CEO ou o presidente, ele não vê isso como um problema? Ou ele não sabe o como fazer essa comunicação chegar até a ponta? É uma inteligentíssima pergunta, Felipe. Eu acabei de escrever um livro, que eu vou lançar agora na Bienal, que é o Conectando Pessoas com as Organizações. Legal. Que o prefácio do livro trata exatamente disso. Boa. Basicamente o que os líderes e liderados pensam, mas não falam, e o que as organizações deveriam ouvir, mas muitas vezes não ouvem. Né? Então, é algo que fica muitas vezes velado. É aquela questão do, olha, eu falei, eu comuniquei, está lá no mural, está lá no quadro, está lá no informativo, entra no site e veja. Não é? Então, falar é fácil, o duro é transformar essa fala em ação. Fica mais na intenção. E eu sempre digo que comunicação é contextualização e repetição.
água mole Tem que em pedra fazer. dura, tanto bate até que fura, não é? Aham. Então não adianta, a comunicação é tornar algo comum, comunícare, comum, ícare. Então, Aham. como é que eu torno aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, comum, né? Comum para o Felipe. E são níveis diferentes de comunicação. Não é? Eu preciso saber se ele está entendendo e compreendendo. Tem que ser claro, tem que gerar compreensão, Uhum. tem que gerar um compromisso e tem que checar Uhum, se tudo isso está funcionando. uhum. Então, primeiro, digamos assim, que é a pergunta que a Júlia fez. Como é que eu percebi? Porque justamente eu alinhava a comunicação. Meu primeiro trabalho, a minha primeira profissão foi de comunicólogo. Aham. Então, eu trabalhava alinhando comunicação nos contextos organizacionais. E é justamente a comunicação organizacional que ficava sem alinhamento com a cultura. Então, não Uhum. conseguia transferir totalmente. E é na prática que você faz isso. É no dia a dia, no campo. Vai indo sempre, Isso, só para terminar essa Uhum. linha de raciocínio, que eu acho que é interessante, culmina em 2 grandes desafios também. Então, são 3. O primeiro é desalinhamento da comunicação com a cultura organizacional. O segundo é a falta de maturidade comportamental das pessoas. Em todos os níveis? Não em todos os níveis, Felipe, porque algumas pessoas têm maturidade comportamental e técnica alinhadas. Né? Nós Aham. temos que falar de maturidade técnica, que é a maturidade da sua expertise profissional. Uhum. Por exemplo, vocês trabalham com comunicação, marketing, então, Uhum. quanto mais eu sei, mais estudo e mais pratico comunicação e marketing, maior será a minha maturidade técnica nesse Aham. assunto. Agora, Justo. será que eu tenho uma maturidade de comportamento para ser, pensar e agir como um comunicólogo, Uhum. um profissional de marketing? Será que a minha identidade está totalmente alinhada ao que eu estudei? Legal. Será que o que eu estou praticando é walk the talk? Ou seja, eu falo e faço Uhum. com convicção aquilo que eu acredito e valorizo? Então, o que Uhum. falta, num segundo momento, é a maturidade comportamental. Uhum. Contratam-se os currículos e esquecem de Ver as saber se pessoas. contratar. Aham. Exatamente, de ver as pessoas. E o terceiro, que é o senso de resultado. A falta de accountability, ownership, a falta de senso de dono nas pessoas, elas assumirem responsabilidades reais por resultados corporativos. E não tá só ali, né? Não é fazendo. apenas o seu resultado individual que vai impactar no seu trabalho. O seu resultado individual, somado com o resultado individual do Felipe, é o que vai ocasionar o resultado da empresa. Entende? Então, é a soma do indivíduo com o coletivo. Então, desalinhamento de comunicação, maturidade comportamental baixa e falta de senso de responsabilidade e cabeça de dono, mentalidade de dono. São os grandes, digamos assim, dilemas das organizações modernas hoje. Uhum. Acho E pegando até um pouco o gancho do último item também, é um pouco difícil, né? Todo dono de empresa quer que o funcionário tenha Exato. cabeça de dono, mas também não quer o ônus da cabeça de dono para todo mundo, né? Isso, na hora de usar isso, Felipe, na O hora ônus e o bônus, né? É interessante, na hora de usar o ownership como um escudo, ok. Aham, exato. Né? Então, Mas ok. na hora de assumir Na hora a de bucha, assumir, não. Então, agora você não teve esse senso de dono. Né? Então, ele não pode ser usado como escudo. Né? Eu digo que o senso de dono ele tem que ser uma via de mão dupla. E a gente tem que aprender também a entender a cabeça do funcionário. Sim. Não só a cabeça do dono. E às vezes a cabeça do dono não fica clara para a cabeça do funcionário, entende? Sim. Porque o dono também não consegue comunicar expressivamente aquilo que ele quer para a organização. Tem que ser construídas as pontes, né? Exato. E tem que ser, olha, eu sempre falo top-down e down-top. Ou seja, olhar para uma montanha e querer subir essa montanha é algo imprescindível nas nossas carreiras. Sim. Se a gente conseguisse olhar para a montanha como um degrau de uma carreira, né, a ser conquistado, né? Quanto mais próximo do topo, mais difícil fica essa escalada. Porém, eu tenho que entender que esse topo, ele me traz algumas coisas, ele diz algo para mim. E o que ele diz? Como eu tenho que subir essa montanha? Por que eu tenho que subir essa montanha? Qual é a melhor maneira de fazer isso? E essas são as regras. E isso é cultura organizacional. vai indo. O topo da montanha, quanto mais você sobe no topo da montanha, mais próximo da cultura você está. Agora, nós precisamos saber se essa cultura também desce a montanha.
Esse é o Não tá só desafio. lá, né? Às vezes ela está lá em cima, Júlia, e todo mundo é obrigado a olhar para aquele topo e entender o que aquele topo diz. Cada um tira suas E próprias cada um olha conclusões. pro topo de um jeito, né, Felipe? É isso. Cada um tem uma perspectiva, né? É isso. Eu ia até juntar com o que vocês dois estavam falando no começo, sobre do prefácio do seu livro. Isso. Você tinha falado. Que quando você observa uma organização por dentro, qual é a maior distância ali do que realmente é falado, que é a cultura da empresa, do que é aplicado no dia a dia? É o que eu já disse, é o desalinhamento real do que está escrito no quadro com o que acontece na prática, no comportamento. Um exemplo bem claro disso, uma empresa, eu não vou citar nomes, né, logicamente, né, mas eu falo milagre, mas não falo qual é o santo. Né? Então é basicamente sobre isso, né? mesmo. Você está lá e no quadro da empresa está escrito assim, tecnologia. A tecnologia que move o mundo, tecnologia que move o país, a tecnologia que move as pessoas, tecnologia. Quando você pensa em tecnologia, vamos lá, que adjetivo vem associado com tecnologia? Me ajudem. Inovação, rapidez, criatividade, não é verdade? É isso. Melhorias, né? Desafios, mudanças, não é? Facilidade, transparência. Aí, na hora da mesa da reunião, uma pessoa levanta a mão para dar uma ideia. Não pode. Aí o líder fala assim, não é o momento agora não é o momento, vamos deixar isso aí para depois. O que acaba de acontecer nesse exato momento, quando um líder toma uma atitude dessa, em que está escrito em letras garrafais, assim, a palavra tecnologia, em todos os cantos da empresa. Quebra. Você começa a inibir o quê? Justamente a inovação, a criatividade, a melhoria, que é quando transparência. Os funcionários começam a ficar com medo de falar, né? E aí começa a dar esse sistema, olha, um cutuca o outro lá, fala, aqui não é seguro falar. Tipo, a pessoa pode ter a ideia mais legal do mundo e nunca mais mas isso falar. eu acho, assim, olhando algumas empresas que a gente conhece, enfim, né, trabalha, é comum isso acontecer, né? Maioria, né? Você acha que são líderes que não estão preparados para a posição que eles atuam? Ou é sobre cultura da empresa como um todo? Esse é o ponto-chave de toda essa pesquisa que eu realizei com mais de 500 profissionais no Brasil. Conta um pouco mais sobre a pesquisa. Foi uma pesquisa realizada em âmbito nacional e com mais de 500 profissionais, líderes e não líderes. Coincidentemente, deu 51% de líder e 49% de não líderes. Então, deu uma pesquisa muito equilibrada. Mista. E é uma pesquisa mista nas 5 regiões do país. Foi feita de forma online, né? Por questionário... como é que se chama? O questionário online, esqueci o nome agora. O formulário. Formulário. Exatamente, Forms, né? E aí, algumas perguntas que alinhavam a cultura organizacional, a liderança, ela sendo mediada por comportamentos de voz ou silêncio no trabalho. E quando a gente fala de comportamentos de voz ou silêncio, existem 2 comportamentos de voz e 2 comportamentos de silêncio. O comportamento de silêncio, existe o silêncio, que é o silêncio pró-indivíduo, que é um silêncio de defesa, de autodefesa. Então, eu me protejo. Então, silêncio pró-indivíduo. Ninguém está me vendo. É isso, silêncio pró-indivíduo. Existe o silêncio pró-social. Eu defendo o grupo com o meu silêncio. Eu fico quieto para não afetar o status quo. Fico quieto aqui para não afetar o Felipe e a Júlia. Para manter a boa vizinhança. Vamos manter a boa vizinhança. Exatamente isso, Felipe. E aí vem a voz pró-social, Júlia. Voz pró-social que é aquela voz que enaltece você, que enaltece o grupo, que potencializa, aquela voz pró-social. E a voz pró-indivíduo também, que é eu falo para me defender. Então, não é uma voz positiva, é uma voz de defesa também. Então, existe o silêncio de defesa e a voz de defesa. E aí, o quanto que ter segurança psicológica é eu poder falar aquilo que eu quero sem ter medo de ser retaliado, de ser cerceado, de ser assim, julgado. Tudo bem? Então, veja só, cultura organizacional e liderança caminham juntos. Sim. Elas são as molas propulsoras
que são mediadas por segurança psicológica no ambiente de trabalho, comportamentos de voz ou silêncio, e qual é o resultado, qual é o desfecho que pode dar. Se eu tenho muito cerceamento, muita retaliação, alta demanda, baixa motivação, burnout, esgotamento no trabalho. Esse é o resultado final. Se eu tenho segurança psicológica, voz para pró-social ativa, se tudo aquilo que eu falo realmente é enaltecido, valorizado, tem alta demanda, sou desafiado no trabalho, mas também sou motivado pelo meu líder, aí eu tenho engajamento no trabalho. Então, nessa pesquisa mostra exatamente isso, que não basta você ter uma cultura organizacional forte se você também não tem uma liderança que traz esse engajamento no trabalho. Por isso que o instrumento da cultura organizacional é o líder. Ele é a ponte que une a cultura organizacional à base da montanha. Isso, eu chamo no meu livro o líder como facilitador cultural ou facilitador organizacional. Ele facilita o acesso à cultura, ou não. Ou ele desvirtua, ou ele desvirtua, ou ele cria sua própria cultura. Então, estão falando aqui que nós temos que respeitar, mas é o meu respeito, tá? Não é o respeito da organização. E aí que tá o quê? Aquilo que a gente chama na comunicação de mensagem, canal e ruído. Não tem codificação e decodificação. O líder atua como não um emissor mais. Ele ele fala o que ele quer. Ele fala o que ele quer. E ele começa a ser não emissor. Ele começa a jogar apenas contra. Ser ruído. Ele é um ruído agora na organização. E aí que vem a rádio peão, né? É isso. Já ouviram falar? Telefone sem fio, peão, começa. Né? É tudo sem filtro. E aqui no cafezinho a gente... É a famosa fofoca. A famosa boato, a fofoca, né? Isso mesmo. Caramba, muito legal. E você acha que esse comportamento, e até um desafio, né, para a empresa, é você trazer um líder que ele tem um fit e 100% alinhado à cultura e também ele tem a capacidade técnica para assumir aquela posição. Isso. Geralmente, as pessoas, elas trazem um líder que tem a skill muito forte e ajusta a cultura. Eu já vi os caras e bocas que eu fiz aqui. Ou eles trazem pela cultura e ajusta a skill. Olha, é uma pergunta de $1 milhão para que vamos responder aí. O fit cultural é um aspecto muito interessante, porque tem a ver com uma palavra, adaptabilidade. Que é muito forte na OPC, na orientação profissional de carreira, é uma das virtudes, né, do bom profissional. Aquele que se adapta rapidamente às circunstâncias. Eu sempre falo também uma outra palavra que as pessoas confundem muito, que é a resiliência. Resiliência não é mudar rapidamente, é moldar-se rapidamente, é diferente. É entrar no molde. Sem mudar a minha característica, eu entro no molde, eu me adapto momentaneamente àquela circunstância, àquela situação, procuro também adaptar e moldar aqueles que estão do meu lado de acordo com aquela situação ou circunstância. Então, vamos lá. Essa pergunta que você fez aí tem muito a ver com o estado contextual, ambiental, socioemocional, que culmina, que leva à cultura organizacional, e não ao contrário. Quem contrata o líder é a empresa. Tudo bem? Certo. Mesmo que o líder vá ao encontro da empresa, quem finaliza a contratação é a empresa. Certo. Para que ela possa fazer um processo de onboarding, ou seja, de integração desse líder à cultura, ela já fez também uma checagem se esse líder tem o perfil, tem o fit cultural da empresa. Vamos novamente aquele case, aquele exemplo que eu trouxe. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Vou contratar o Felipe. Será que o Felipe tem esse fit cultural? Tecnologia impresso no seu DNA? Então, logo na contratação. O que acontece é que muitas pessoas vestem uma máscara. É difícil, né? Porque é muito
muito de cada um, não né? é? Comportamento Não, não e a sa- maioria das é? pessoas, eu preciso Eu desse preciso, emprego. não é? Então, E vai eu me lá, pesquisa o Nasce que um ator. Exatamente. exatamente, exatamente. Nasce uma estrela aí, né, Nasce uma no estrela. mundo corporativo de interpretação, né, para conquistar aquele cargo É. momentaneamente. Aham. Eu sou tecnologia. É Nossa, isso. uau, Nasci tecnologia pra comigo. tecnologia. Nasci na tecnologia. E o cara Uhum. totalmente Exato. hiper ultra conservador. E no começo você não percebe isso. Sim. Você não percebe isso logo de cara, né? Então você vai ter que ter uma visão como contratante de checar em campo se esse líder caminha de acordo com o que a empresa fala. Muito legal. Se ele é walk the talk também. Ou seja, se ele caminha de acordo com a fala da empresa. E se ele consegue também ser esse facilitador cultural, Uhum. que abre o acesso à fala, que consegue subir até o meio da montanha, Uhum. captar todas as informações que vêm do topo, descer até a base, disseminar isso para os seus liderados e também, da mesma forma que ele desceu, subir novamente, colhendo as informações e verificando se essas informações que estão chegando ali, elas estão com ruído ou não, e se existem bate nó, ali. isso, se Uhum. batem, se leva nó. Então, essa questão de ele ser o canal, o mensageiro agora, não o ruído, é muito importante. Legal. Porque quando a gente fala de comunicação, nós temos que ver que comunicação é emissão, recepção, mensagem, canal e ruído. Uhum. E aquilo que eu disse para vocês, o líder, ele não pode mais ser ruído, ele tem que ser o canal e a mensagem. Uhum. Muito bom. E aí que está o segredo. O líder que consegue fazer isso, de subir a montanha e descer ela quantas vezes for necessária, para ir e disseminar essa informação, incluindo mudar a cultura da empresa, vale ouro hoje. Muito legal. Por aquilo que eu falei para você, valores são eternos, de acordo com Vai se adaptando. de acordo com a época. Uhum. Eles têm a sua adaptação. Uhum. Respeito no século passado era algo diferente do respeito hoje. Não é? Justo. Não é verdade? Justo. É totalmente diferente falar respeito para uma pessoa que é da geração X. Um baby boomer, por exemplo. Meu pai. Pai, o que é respeito? Respeito é respeitar a família, Uhum. respeitar o seu avô, pedir a bênção, não é assim? Isso é respeito, né? Quando eu ia na casa dos meus avós, a minha mãe ficava falando na minha orelha o tempo todo. Senta na mesa e fica quieto. Chamar de senhor, Chama senhora. de senhor, pede a bênção, não é verdade? E respeito hoje para a geração millennial, o que é respeito? Sim. Respeito é respeitar a opinião, O espaço. o espaço, a muda liberdade, muito. respeitar a autenticidade do outro. Deixa a pessoa ser quem ela é. Olha, deixa ela ser quem ela é. É diferente, É total, diferente. sim. Então, você falar respeito para um baby senhor. boomer, geração X, é diferente de falar respeito para a geração Z, Y, não é? Então, assim, isso é alinhamento cultural, é fit cultural. Isso que você falou é o dress code, por exemplo. Uhum. Dress code. Vou dar um exemplo aqui que é interessante para esse momento, né? A minha filha, quando fez 3 programas de estágio na Disney, ela tinha que seguir um dress code assim, rigoroso. Uhum. Ela ficou 3 meses no primeiro estágio, passou um ano, voltou, ficou mais 6 meses lá, passou um ano, ficou um ano como embaixadora cultural do Brasil na Disney. Ela usava o uniforme de brasileira, recepcionando. Isso ela foi conquistando, né? Veja só, isso em 2010, quando se falava de dress code na Disney, você não podia usar um piercing. Não podia Você não podia usar uma tatuagem. De shorts curtos. Você não podia usar shorts curtos. As meninas tinham que ter o cabelo até aqui, não podia ser nem longo demais, nem curto demais, tinham que ter aqui no ombro. Os meninos tinham que ter um corte de cabelo. Parecia, desculpa, gente, parecia um parque de Harry Potter, né? Nem parecia que era Disney, porque parecia que mágico, né? Parecia assim um monte de Harry Potter e Hermione andando pelo parque, tudo certinho, com roupinha. Hoje, aliás, eram 4 valores a Disney, né? Encantamento, que é o show, segurança, security, show, courtesy, cortesia, eficiência. Então, eram 4 valores em 2010.
Hoje entrou o quinto valor, Que legal. diversidade. Que legal. E agora você pode ver um cast member na Disney usando uma tatuagem, usando cabelo colorido, Que usando um legal. piercing. É que as coisas Por vão quê? mudando, Porque né? mudou. Agora, a cultura da Disney mudou por causa disso? Não. Não. Ela somente ouviu a base. Uhum. Ela somente teve uma liderança que conseguiu ouvir o clamor daqueles que trabalhavam ali ou daqueles que queriam trabalhar ali e não podiam. Uhum. E se adequou à época. Muito legal. Agora, eu não posso ficar... A cultura organizacional jamais pode engessar uma organização. Você acha que quem faz essa leitura mais rápido sai na frente? Com certeza, não tenho dúvidas. Aliás, as empresas que estão aí... Quando você fala de Vale do Silício, quando você fala das grandes startups, vocês sabem que nas grandes startups do Vale do Silício, nós temos 2 ditados que são muito fortes. Isso é como se fosse um boato do bem, da Rádio Peão do Vale do Silício, tá? Então, são 2 frases que ecoam no Vale do Silício. A primeira é fail fast, ou seja, erre rápido. Muito bom. Quanto mais rápido você erra, mais rápido aprendizado. você chega no acerto. E a segunda que eu acho fantástica é o get out of the building. Saia fora do prédio. Sair fora da caixa. Tipo Sai isso. fora da caixa. Isso tem a ver com inteligência contextual. Por quê? Quanto mais fora da caixa eu sair, quanto mais visitas eu fizer, quanto mais eu conversar com os outros, quanto mais inteligência contextual e relacional e comportamental eu tiver, mais eu vou mudar o mundo à minha volta. Nossa, que legal. Então, quanto mais rápido eu sou para ser criativo, inovador, aberto à mudança e saber implementar isso, mais vantagem competitiva eu tenho no mercado. Então, a organização que ingessa a sua cultura, ela ingessa o aprendizado também. Ela ingessa o compartilhamento de ideias. Fica todo mundo aqui, né? Isso, fica todo mundo usando o mesmo, vamos falar, o mesmo cabresto, né? Sim, sim. Eu coloco aqui, só que eu só enxergo aquele lado. Eu não consigo fazer isso, né? Eu não tenho uma visão ampla, uma visão dinâmica de mundo. É uma visão estática de mundo. E isso não constrói. A cultura é não dinâmica. Avança nada, né? Imagina se nós ficássemos presos àquilo que estava escrito nos pictogramas das cavernas. Não existia evolução, né? Ou se todo mundo ainda estivesse lendo os papiros do Egito. Sim, sim. Nem a comunicação ia ter evoluído. Não é? Muito legal, Edson. Gente, Que aula, tá hein, sendo gente? aula pra mim, juro. Eu tô lembrando das minhas aulas da faculdade, sabia? De verdade, tô gostando muito. Muito bom. E Muito bom. a gente tava falando sobre o silêncio, né? De quando a pessoa... Que nem você deu... Você deu o exemplo de que a pessoa quer dar uma ideia e é cortada na hora. cortada. Quais são os fatores que você acha que o profissional, ele decide que é mais seguro ele ficar quieto do que ele falar? Tá. Esse é um ponto em que nós temos uma propensão, como seres humanos, de nos expressarmos. Você vê um nenê quando ele nasce, a maneira dele expressar o sentimento dele é chorando e berrando, e gritando. Então, nós não fomos feitos para ficarmos calados. Quando nós queremos algo, nós vamos em busca desse algo, não é verdade? Então, é uma expressão humana. Falar é uma expressão humana, do ser humano. Agora, imaginem um ser humano que não pode falar, porque percebeu que falar é perigoso, que falar pode custar o emprego dele. Pense nisso, pense numa reunião, você tendo uma ideia fabulosa e você não ter a oportunidade de expressar essa ideia numa reunião, simplesmente porque não é o seu momento, não é o seu local. Não é o seu papel. Esse não é o seu local de fala. Também isso aí virou uma modinha, né? Um clichê, né? Moderno, né? Para falar que você não pode se expressar hoje em dia, né? Esse não é o seu local de fala. Eu acho isso um absurdo, essa questão de falar que não é um local de fala, porque você acaba segregando também. Todos nós temos uma opinião sobre um assunto, né? Então, imagina,
Se eu não puder falar, eu me conformo. É interessante isso. É mais fácil ficar calado do que falar. Para pensar. O que é mais fácil? Eu ficar quieto, quietinho aqui, não me comprometer? Ou vou me comprometer, vou falar, Vou tentar. vou bater na mesa, vou defender minha opinião. O que você conhece mais Quanto nesse isso mundo? vai me custar, né? Pessoas que falam, que expressam sua opinião, que são poucos. autênticas, ou aquelas que se calam? São poucos. Aliás, quando você encontra uma voz, né, que emerge no meio da multidão, muitas pessoas querem silenciar, né? Né? Nós temos visto. É natural, né? É natural O abafamento, isso. né? Não, olha, ele está falando coisas aqui que são contravenção. Olha, ele está falando uma coisa que está mexendo com o status quo aqui. Não podemos permitir isso. Não pode falar isso. Não pode, não deve. Não é permitido. Sim. Então, aquele que se emerge perante o silêncio da multidão, se conforma com o silêncio. Ele tem um ônus e um bônus aqui, né? Primeiro que o bônus é ele ter vencido a si mesmo. Sim. Agora, qual é o ônus disso tudo? A gente vê que, assim, saindo um pouco do ambiente corporativo, os influenciadores mais seguidos são os caras que têm um posicionamento e uma opinião. Contravencionais, que saem da convenção normal, que são aqueles que são divergentes, não convergentes. Presta atenção, aqueles que divergem são muito mais queridos daqueles que convergem, né? Eles são queridos por um e odiados por outro, né? Exato, é a máxima. Porque ele tá ali dando a opinião dele de verdade, né? Ame ou odeie. Isso. O que eu vejo muito também, essa questão da autenticidade pela autenticidade só, sim, né? Sim. Então, a autenticidade não deve ser confundida com falta digamos assim, falta de respeito. Né? Sim. Que beira a falta de respeito em alguns momentos. Alguns influenciadores, principalmente a gente tem acompanhado muito isso, né? Então, ser autêntico é saber expressar a sua opinião, que é diferenciada e que realmente faz a diferença. Sem ferir o respeito do outro também. Exato, que faz a diferença, mas também saber ouvir, né? E eu sempre digo também, Felipe, que você não precisa aceitar a opinião do outro. Você não precisa. Eu não preciso aceitar a sua opinião, mas eu preciso compreender. Ouvir e... Porque quando eu tento compreender, pode abrir a possibilidade de um novo aprendizado na minha vida. Isso para tudo, Para né? tudo. Para tudo. Em todo o âmbito relacional. Para tudo. Antigamente, nós falávamos de comunicação universal e tinham alguns filtros, né, de distorção, de ruído, né? Nós tínhamos a eliminação, não sei se vocês se lembram disso daí, né? A eliminação eu elimino aquilo que eu não quero ouvir. Sim. O famoso escuta o que quer. Eu só falo assim, olha, aqui estamos conversando, falando sobre cultura organizacional, estamos falando sobre isso, tal, mas no final da tarde nós vamos tomar choppinho. Opa, isso é legal, hein? Vamos tomar um choppinho? É o seletivo, seletivo. Bacana, gostei, hein? Quer dizer, olha, tudo aquilo que eu estava falando... Já esqueceu. Já esqueceu, mas o choppinho no final da tarde... Gravou. Então, gravou, na verdade. O outro é distorção. Distorção. Eu estou falando com você, né? Estou falando. Estou falando sobre cultura organizacional e, de repente, você fala assim, mas e o Romeu e Julieta? Então, é aquele clássico do Shakespeare. O quê? Peraí, não. Não era esse o assunto. O assunto aqui é cultura organizacional, liderança. Agora não é para falar da obra do Shakespeare, né? Distorceu todo o assunto. Estou exagerando até para poder falar. E o terceiro grande filtro era a generalização. É tornar uma verdade universal. Todo mundo agora, né? Essa coisa, generalizar. Olha, nunca foi assim. Ou todo mundo, do nada. Todo mundo. Aquela coisa do efeito manada, né? Sim. E nos últimos tempos aqui, não querendo falar muito de política, mas já falando também, nós somos um ser social, político, né? Nós temos visto a polarização, né? Que é um outro muito ruído, mais né? forte do que Mas anos atrás, né? Não é? Então você foi acrescentado um novo ruído de comunicação, tá? O que acontece nesse ruído? Ou é do meu jeito, ou é do meu jeito.
não tem conversa. E não acredita se não for do seu jeito. Exato. Agora, mais uma provocação. Eu gosto aqui, o professor é fera demais. Ele gosta Você acha mesmo. que na questão política, eles usaram desse artifício, dessa inteligência ou brecha que eles entenderam que quando eles são autênticos, eles conseguem separar quem é e quem não é e cria essa... Rivalidade? Não sei. É um pouco de marketing, posicionamento isso? Porque não existia isso anos atrás. A gente, pelo menos, existia ali a rivalidade, mas não existia a polarização como está hoje. Vamos falar, então, de comunicação. Shannon e McLuhan. Tá? São 2 escritores assim, acadêmicos da comunicação. Legal. Que criaram, basicamente, a teoria matemática da comunicação. Shannon e McLuhan. Tá? Ele diz uma máxima que é uma conta que a gente tem que fazer. Tudo bem? Quando a gente está trabalhando com comunicação, principalmente com rádio, com TV. Se você quer atingir o público B, você tem que falar com o D. Justo. Deu para entender? Aham. A máxima que eu estou querendo chegar aqui? Sim. Então, para eu atingir aquilo que eu quero, eu tenho que descer 2 ou 3 níveis. Legal. Inclusive na minha educação, no meu respeito. Aham. Dá para entender? Então, aquela coisa eu tenho que baixar o nível. É interessante isso. Que é o que tá, Se eu baixo o nível... você consegue... Vamos agora falar assim, de um ponto de vista comportamental, não comunicacional. Uhum. Sim. Se eu baixo o meu nível de comportamento, começo a bater na mesa aqui, ó, vai chamar atenção ou não vai chamar atenção? Sim. Vai ser um ruído do bem? E eu tenho mais gente no D, ou eu tenho mais gente no B e no A? E aí? E aí? Quando eu tô falando de quantitativo. A minha cabeça A hora que já. eu jogo uma fake news, pense nisso, jogo uma fake news muito bem colocada, muito bem articulada, onde essa massa de pessoas não tem uma cabeça crítica, de senso crítico, para poder julgar e falar, isso está errado, isso não existe. Já está em todos os Já WhatsApps. está em todos, e já atingiu todos. Todo mundo. Sim. Todos. Sim. Então, é a mesma política de comunicação de Hitler. Sim. Agora a gente já está aprofundando. Né? Já fui lá na Segunda Mas Guerra é isso, Mundial. mas Foi é o que- isso, porque foi o não é novo, não tem nada novo, Não. né? Exato. Não existe nada novo. Foi o que o Goebbels fez, né? Que o assessor de comunicação do Hitler. Que legal. Ele vai atingir as massas. É. E como que ele vai? Ele vai pelo exemplo negativo. Ele implementa o medo nas pessoas. Uhum. E a gente sabe que o medo faz o quê? Com que a Controle. pessoa não fale, não expresse a sua opinião. Uhum. Então, veja só, transferindo isso, tudo que nós estamos falando aqui, de história da humanidade, de política e contexto, trazendo para o contexto de uma empresa, veja se a métrica não é a mesma. Muito legal. Qual é o grande medo de um funcionário? Ser mandado embora. Ser demitido. Então, ele vai entrar no casulo Ele vai dele. entrar dentro de um molde que for necessário para que ele não seja o quê? Demitido. Sim. Se você se colocar no âmbito político, eu não quero ter os meus direitos alienados, retirados de mim. Então, eu vou fazer o que for necessário para manter o quê? Ali. Manter essa linha aqui. Uhum. Se todo mundo está indo para esse lado aqui, ora, não adianta eu ir para cá. Mesma eu vou coisa pra dentro de cá. uma Para onde empresa. que a maioria está indo? Para cá. Efeito manada. Aham. Né? Aí a gente pode até pegar, por exemplo, psicologia social. Quando você estuda psicologia social, você tem alguns experimentos do Stanley Milgram, que é um psicólogo social que estudou muito essa questão do efeito manada, né? E ele demonstra isso com movimentos, né? Em filmagens e movimentos. É muito Imagina interessante. se você pegar, por exemplo, entrar no elevador, assim, você entra no elevador, normalmente, quando você entra no elevador, você se vira para a direção da porta. Uhum. Faz sentido, sim ou não? Faz. Porque eu vou Sim. sair, não é? Agora, imagina, você entra dentro de um elevador e tem 4 pessoas olhando para a parede. Eu vou olhar Não pra pra Sabe o parede. que eu vou pensar? Que a porta vai abrir ali. Não, cara, Não é? muito Não é? legal. Olha que interessante. Muito legal. Aí você pega e faz assim. Peraí. Igual bater palma. Não é? Exato. O que está acontecendo aqui? Peraí. O nosso cérebro
tem o neurônio espelho, sabia disso? O Maria vai legal. com as Estudo outras. dos neurônios espelhos, que é quando você tem, por exemplo, um casal. Você é casado? Sim. Começa a perceber daqui a 10, 15 anos você com a sua esposa. Aham. Alguns traços do seu rosto vão estar adequados aos traços do rosto dela. Que legal. E vice-versa. Aham. Você vai perceber. Pegue uma foto, porque os neurônios espelhos vão adaptando o ser humano Caraca. à situação. Como Que se legal. fosse um processo de mimetização. Aham. Tá? Agora imagine o seguinte, agora se o nosso cérebro tem essa capacidade de neurônios espelho, quando eu vejo um outro ser humano ou vários seres humanos fazendo algo que eu não estou fazendo, no mínimo eu tenho o quê? Uma curiosidade de compreender aquele Você movimento. acha até que você tá Não é? errado. Você acha até que você está errado e você vai ficar Gera um olhando pra aquela questionamento parede. instantâneo. Você vai ficar olhando para aquela parede, vai passar o andar que você está E você vai ficar lá. e você vai ficar lá parado. Você que entra com o celular na mão, você até guarda o celular e você fala, eita. Quer um outro experimento dele? Andando na rua, todo mundo olhando para cima, assim, ó. Cara, isso é Umas muito 10, legal. 12 pessoas olhando para cima. Todo mundo vai olhar. Quando vê, tem 50 pessoas olhando para cima e nenhuma teve a curiosidade de perguntar assim: o que está acontecendo aqui? Hein? O que vocês estão vendo que eu não estou vendo? Muito legal. Muito legal. As pessoas vão entrando no grupo. Muito legal. Agora imagine o seguinte: olha só, informação com ruído, disseminação de medo, retaliação. Vamos tirar aqueles que não estão de acordo do grupo que está de acordo. Vamos eliminar as maçãs podres. Uhum. O que vai acabar acontecendo? Efeito Vai manada acabar para sendo um o efeito negativo. manada para aquilo que você quiser. O que você quiser fazer. Para aquilo que você quiser. A comunicação é poderosa. Isso daqui é poderoso. Muito, Dá um microfone na mão de uma pessoa mal intencionada. muito. É pior que um revólver. Sim. Então, assim, nós temos que entender que dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa. Muito legal. Quem segura esse microfone dentro do ambiente corporativo? São os O líderes. líder. É ele que dissemina. Muito legal. E daí é tipo aquela de coisa que ele comportamento. pode disseminar o que ele quer, né? Exato. Você acha que existe uma... Como que eu posso dizer aqui a palavra? Uma questão inconscientemente que eles não... Como é que eu posso falar? É inconsciente o que os líderes fazem para gerar esse ruído negativo? Depende. Depende muito, porque tem algumas situações que existe um estudo, assim, não vou dizer, e nem também me lembrar de onde vem esse estudo, mas que mais de 90% das decisões de um líder são tomadas de forma inconsciente, ou seja, no calor do momento. Aham. Mesmo porque o líder tem que ser rápido, né? Tem que ser meio just in time em alguns momentos, por exemplo. Você não pode colocar um líder numa situação... o Titanic está afundando e o líder está afundando junto e ele não tomar nenhuma atitude rápida naquele momento. Até para complementar essa pergunta, será que eles têm a capacidade intelectual sobre esse efeito manada? Sobre essas técnicas utilizadas na comunicação? Eu acredito que não. Eu vou te dizer uma coisa que fica entre nós aqui, não vai sair em lugar nenhum. Por tá? favor. Por favor. Corta isso daqui, tá, Carlinhos? Edita esse momento que eu vou falar aqui agora, mas existe uma questão dentro... Eu não vou falar aqui, eu não posso ser generalista e afirmar que todas ou todo mundo, mas eu diria que um outro dilema também das empresas é o processo de desenvolvimento de liderança. Tá? Eu já ouvi inúmeras vezes profissionais de recursos humanos com esse tipo de fala. Eu invisto no treinamento e no desenvolvimento do meu líder. O problema é que ele não quer. Mas eu invisto. Mas e o contrário? E o autodesenvolvimento? Deveria partir do líder também a vontade de aprender, de se desenvolver. Sim. Então, nós estamos tendo um momento e um movimento também de acomodação intelectual muito grande nas pessoas. Muito. As pessoas estão cada dia mais buscando se acomodar e se moldar. Porque daí fica ali, né? Perfeito. É a música do
do querido Zé Ramalho. Vida de gado, né? Vida de gado. Povo marcado sim. E povo feliz, né? Então, assim, é mais fácil eu me acomodar do que eu incomodar. Sim. Então, eu vejo um pouco disso na liderança moderna também. Poucos e raros são os líderes, Felipe, que incomodam positivamente o ambiente à sua volta. Eles mais querem saber do esforço, recompensa, ou seja, eu me esforço, mas eu quero ter o meu salário no final do mês, sim. do que... enxergar como benefício próprio. Exato. A então, posição de desenvolvimento. ali. Exato. Eu acho que essa questão que você traz aqui é, será que ele tem consciência que ele cria um efeito manada? Ou será que ele entra na manada? Exato. Eu acho que aqui seria muito mais ele ter a facilidade de entrar junto na manada do que falar, pessoal, para tudo, vamos olhar porque nós estamos indo pro precipício. Lado errado. Olha, tá todo mundo caminhando pro abismo. Às vezes ele também está caminhando pro abismo e tá junto não tá ali. Nem vendo. Ainda falando, olha, nós vamos cair lá, tá tudo bem. Faz parte do processo cair lá naquele abismo. E isso está muito atrelado à falta de conhecimento. Exatamente, a falta de desenvolvimento, de performance, de tudo. Então, essa questão de acomodação intelectual. Eu digo que você precisa ter um senso crítico para filtrar as informações que você recebe. Porque nós somos bombardeados diariamente por N. Muita coisa. N. Quando eu falo N, é um número populacional mesmo, né? De informações. Como que você filtra tudo isso? Nossa mente não tem capacidade de armazenar tudo isso. A nossa HD é curtíssima ainda. Sim. Não é? E o que você coloca na sua HD? São as coisas que eu acho interessante. Então, será? Tem isso, Essa né? É a minha pergunta. Eu quase fiquei maluco, né? Eu faço mentoria no G4 e aí eu tava numa pira de negócio, estudar negócio, e aí daqui a pouco você vê aí outro, Impacto Club, não sei da onde, de mentoria, não sei... Falei, caramba, meu. E eu consumindo podcast 24 horas por dia, eu falei, caramba, eu tô muito errado, então. Não é possível. O que eu faço não tá certo. Aí você vai vamos lá. Informação. Você vai cair numa armadilha um dia, Felipe, de alguém chegar para você e falar assim, poxa vida, seja um cientista, pesquisa, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, cara, é legal, é bacana. Aí você vai lá e fala assim, tá bom, vai indo. Vamos lá, vamos fazer. Aí você vai perceber que você vai se debruçar em cima de um conteúdo, profundamente em cima daquele conteúdo, e a sua mente vai querer o quê? Puxa, deixa eu estudar mais, deixa eu ver mais. Mas só que você não consegue processar tudo. É isso. Você tem que ser cirúrgico na hora que você escolhe o tema que você vai estudar. Porque senão você não aprende nada. Senão você não aprende, você não é especialista em nada, não é? Tem a questão de processar e tem a questão de botar em prática aquilo que você aprende. Botar em prática. E aí você vai ter que falar assim, peraí, como assim? Isso é cultura organizacional? Não, essa é uma cultura organizacional. Então, o que eu trago aqui hoje como conceito, como tema, é uma cultura organizacional das tantas e tantas culturas organizacionais no que diz respeito a conhecimento, conteúdo, tá? Intelectual sobre o assunto. E aí você tem que falar assim, mas qual delas eu quero estudar? Agora imagina, você fica às vezes 4, 6 anos estudando, pesquisando, aí você publica um artigo. E esse artigo ele leva 2, 3 anos para ser publicado. Então quer dizer que quando o meu artigo for publicado, ele já não tem mais validade científica nenhuma. É isso? Claro. Porque tudo à nossa volta já mudou. Então o conhecimento, ele não é perene, ele é dinâmico. É isso que eu estou dizendo desde o começo. Então tudo que você está estudando agora, tudo que você está aprendendo agora, amanhã não tem mais validade nenhuma. Cultura organizacional hoje é uma coisa, amanhã é outra. Valor da empresa respeito, transparência, inovação, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. E a próxima geração? Acabou. Agora eu quero saber, hein, gente? Me ajuda. Acabou lá o abecedário, é isso que fala? As letras já acabou. A, B, C, D, já chegou na Z lá. E agora? Qual que vai ser a próxima geração? Não sei. Muito legal. Me explica. X, Y, Z, W, agora não sei mais. Qual que é a próxima? Muito legal. É que nem quando tá ali naquele momento lá que a gente tava vendo de equidade, EDI, né? Equidade,
Inclusão e diversidade, diversidade. Sim. inclusão. Começou lá, L, depois começou G, depois começou B, T, Q, I, A, mais X, e vai aumentando. Sim. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. A gente tem que entender que isso daqui é extensão do mundo. Sim. E a gente tem que fazer parte dessa É intenção. um mundo vivo acontecendo. E se incluir ao máximo nisso. Porque senão você vai ficar desatualizado Fica mesmo. pra trás. Você vai ficar para trás. Você vai ser peça de museu. Legal. Você vai estar lendo papiro e olhando para hierógrafo que estava dentro da parede da caverna. O pictograma, que não é nem hierógrafo, né? Você vai ficar ali, dentro da caverna. Muito bom. Com o seu conhecimento. Ô, Edson, de forma prática para o gestor que está nos ouvindo, para o empresário, dos erros mais comuns que a gente costuma ver dentro de uma empresa, né? Relacionado aos 3 primeiros pontos que você trouxe, quais seriam, de forma prática, o que ele deveria fazer em ordem de prioridade? Eu vou falar aqui parafraseando o Marshall Rosenberg, que é precursor da comunicação não violenta, e eu sempre digo isso aos líderes, que o Marshall Rosenberg ele trouxe 4 atitudes que norteiam não apenas a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal. Tá? Primeiro é observar. Observe antes de emitir uma palavra. Observa. Procura ser aquela coisa do tipo, né? Você é inteligente ou sábio? O sábio observa, o inteligente faz. Muito bom. Então, o líder ele tem que ter um poder de acuidade, realmente. Visual, auditiva, de estado de presença. Observe. Observe o que está acontecendo à sua volta. Antes de tomar qualquer tipo de atitude. Conta até 10. Conta até 20. Não haja por impulso. Não haja por mecanismos inconscientes, de escolhas inconscientes, tomadas quando o barco está afundando. Sim. Perceba que o barco está afundando. Tente entender por que o barco está afundando antes do barco afundar realmente. Sim, né? Sim. Então, o estado de observar. Segundo, observei. O que é que eu sinto sobre isso que eu estou observando? É você saber ter uma inteligência comportamental aqui, não emocional. Antes de eu agir, ou comunicar, ou interagir, eu tenho que sentir o que está acontecendo. Eu estou percebendo, eu estou observando que o Felipe não está tão bem, estou observando que a Júlia está chegando atrasada, e quando isso acontece, eu sinto isso. O que será que está acontecendo com eles também? Essa questão de ter um interesse genuíno na pessoa e não no profissional, para buscar um estado de compreensão. Não é? Então, é chamar a conversa somente quando eu observei e senti. Quando eu sou capaz de transmitir o meu sentimento em relação a esse assunto. Tá? E aí, sim, eu vou falar da minha necessidade. E entender qual é a sua necessidade. E quando a gente fala necessidades humanas, a gente está falando necessidade de segurança, necessidade de pertencimento, necessidade de reconhecimento. Você quer ser reconhecida, por isso que você está chamando a atenção? Chamou a minha atenção, tá, Júlia? E agora? Eu preciso de segurança, está me deixando inseguro com essa atitude sua. Mas eu estou te reconhecendo. Eu percebi que você quer chamar a minha atenção. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós dois, juntos. E aí vem a questão da conciliação, do entrar em consenso. E eu sempre digo que dialética vale mais do que diálogo. Dialética é o encontro de duas ideias aparentemente divergentes que se convergem em algum ponto. Eu preciso encontrar em que momento nós entramos de acordo nas nossas divergências. Tem alguma coisa aqui que nós concordamos, tá? Então, esse é o tipo de comunicação que um líder tem que ter. Primeiro, observar, trabalhar com sentimentos, saber entender as suas necessidades, as necessidades do outro e transformar tudo isso numa linguagem de ação positiva, que é o tal do quê? E aí? O que a gente vai fazer para melhorar? O que nós vamos fazer agora? Muito legal. Né? É muito mais sobre você mesmo. Exato. Antes de agir com o outro. Exato. Nada mais tem a ver do que um estado de conexão empática. Muito bom. Que na liderança humanizada, na liderança engajadora, no engajamento, nós buscamos isso. Legal. Não é a minha opinião ou a sua opinião, é o encontro das nossas opiniões e onde nós concordamos com elas. Onde a gente vai chegar. Entrar em convergência nas divergências, não é?
Muito Então, legal. acho que esse é a dica que eu sempre deixo, sabe? Uma dica de comunicação positiva, de linguagem de ação positiva. Uhum. Porque não adianta eu chegar dando feedback. Aliás, a gente vê mais feedback do que feedback, É. né? Acaba piorando a situação. Então, acaba piorando a situação. Então, quer dizer, olha, é por aí, olha. O que está acontecendo com você? Nossa, muito Você bom. está bem? Eu ia perguntar agora. Exatamente. Você está bem? É isso. Esse livro aqui é baseado na psicologia positiva e na comunicação não violenta. Legal. Tá? Então, essa pergunta é uma pergunta poderosa. É uma pergunta que demonstra curiosidade, interesse genuíno. Quando você fala, e aí, você está bem? O que está O que acontecendo? está acontecendo? Conta para mim. Muito bom. Aí a pessoa fala um pouquinho com você, por que está acontecendo isso? Você vai... Coloca o porquê, Uhum. porque quando você utiliza essa pergunta, por que, você abre o quê? Abre o diálogo mesmo. A pessoa começa a justificar ou a querer explicar para você, porque você demonstrou interesse nela. Muito Nossa, Então, acho que nós bom. estamos vivendo um mundo cada vez mais rápido, dinâmico, volátil, incerto, e a gente tem que retornar um pouco às nossas raízes, né? Ter os momentos de conversa. Exato. Eu falo pro pessoal aqui, né, a gente tá em 20 colaboradores hoje e, cara, a gente fica num automático às vezes, né? Que fala, meu, atenção, vamos sair do automático, atenção, vamos sair do automático. É. E a gente acaba criando mecanismos pra o tempo todo a gente tá lembrando de sair do automático. É muito, muito doido E isso, a capacidade de ampliar o erro é maior também. Muito. Porque se você entra no automático, você se distrai. Se distrai. É muito, é muito. Ô Edson, mas pra gente encerrar, fala um pouco pra gente dos seus livros. Olha, é assim, eu também escrevo. Eu me atrevo- Máquina de Eu escrever. me atrevo a escrever um pouco. E não é pouco não, tá? O tamanho desses livros Me aqui, atrevo a gente, escrever ó. um pouco. Tem Olha esse, isso. que é o Você Está Bem, e são mais dois? Eu tenho uns 10 livros Ah, já. que editados, legal. Tá? Mas assim, acho que eu vou falar dos últimos, que são os Uhum. mais assim, que é uma tríade, tá? Que eu criei. Então, o penúltimo livro é o Protagonismo, que é um livro Todos eles são voltados pra líderes. todos são Legal. voltados para líderes, mas para pessoas também profissionais liberais, Legal. empresários, pessoas que buscam, né, galgar degraus, né, mais Uhum. elevados Sim. na sua carreira, né? E alinhar também a vida pessoal com a vida Ele é profissional. um livro bem de É desenvolvimento. psicologia aplicada. Que né? legal. Ai, que legal. É um Muito livro bom. de psicologia aplicada. Então, Muito tem bom. conceitos da psicologia que são aplicados para a vida pessoal e profissional. Muito bom. Então, esse livro é o segundo livro dessa tríade. O primeiro livro foi O Protagonismo, que foi lançado há 2 anos atrás, que é Como Vencer a Autossabotagem, Nossa, que legal. o mecanismo da autossabotagem Caramba, que legal. em vendas, liderança e empreendedorismo. Cara, o ser humano é o tempo todo se auto-sabotando. Então, é um livro didático, é um livro também Que how legal. to, né? Estilo how to, Aham. como Aham. fazer para você vencer. Que legal. Né? Então, basicamente, esse daqui já é o segundo, que tem a ver com a saúde integral, qualidade de vida no trabalho e bem-estar, né? Que é o Você Está Bem. E o terceiro que eu vou lançar na Bienal agora em setembro, que vai fechar essa tríade, é o Muitos Se Comunicam, Poucos Se Conectam, Muito que bom. tem a ver com comunicação, mas eu já dou uma dobradinha também que eu estou lançando, conectando pessoas com as organizações. Que Então, legal, eu tô Edson. lançando 2 livros agora. Os dois saem na Bienal? Os 2 vão sair na Bienal. Que legal, legal. cara. Parabéns. Então, é o livro da cultura organizacional, que tem a ver com a minha pesquisa com 500 profissionais no Brasil, que é o Conectando Pessoas com as Organizações, que foi tema de hoje aqui no nosso Sim, bate-papo, sim. não é? E aí, esse novo livro também, que Muitos Se Comunicam, Poucos Se Conectam, que tem a ver com a nossa comunicação intra e interpessoal. Muito Como legal. estabelecer resultados mais consistentes na nossa vida. E além dos A nossa livros, também você acompanha com as assim, palestras. Exato. Na realidade, todas as palestras agora têm um livro. Que legal. Nossa, não, Foi o isso meu é muito objetivo. legal. Anda em paralelo, Anda então. em paralelo. Se você for para uma palestra, se eu quiser ter uma extensão ali do Edson em casa, tem o livro ali que eu vou ter o mesmo conteúdo adquirido. Isso, Cara, que exatamente. legal. Tá. Muito bom. Muito É bom. Nossa, foi muito legal o bate-papo, eu adorei. De verdade. Eu amei muito. Foi muito bom, Edson. Muito obrigado Muito por obrigada. ter vindo, né? Se Eu disposto que Essa agradeço aula. vocês aqui. Aula. Muito Foi bom aula. mesmo. Eu Espero que que você agradeço. tenha gostado também. Eu gosto porque eu sempre aprendo muito também com vocês, né? E essas perguntas, né, me fazem Essa também. troca é legal, né? É um desafio.
Porque a gente tem que ficar no estado de alerta constante, né? Quem Essa- gosta de essa conhecimento, né? É que assim, né? A Júlia manda, só pra vocês saberem, a Júlia manda o roteiro antes pro convidado, aí chega eu e começa a fazer um monte de Aí já pergunta fora do começa, Mas Olha, é legal. mas ainda bem que eu só dei uma olhada por cima no roteiro. Então é Eu já isso. Tudo previ foi tudo que- surpresa. Foi Ah, tudo no que legal. improviso. Eu gosto Mas muito desse papo. obrigada por ter Eu que aceitado o agradeço convite. E pode falar para o pessoal onde te encontrar, nas redes sociais. Muito bem. Quem quiser seguir o Edson de Paula nas redes sociais, é Edson de Paula Palestrante. E tem o meu site também com todas as informações, todos os livros, as palestras, artigos. Tem um Ai, que blog legal. muito bem legal, com vários vídeos Que também legal, de autoconhecimento, que é o edsondepaula.com.br. Muito bom. tá? Muito bom. Então é isso, pessoal. Desejo todo sucesso pra você, Edson. Ai, Muito é obrigado mesmo. mais uma vez. Então, obrigada. Eu também. Obrigada, gente, por ter assistido. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e até o próximo podcast. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.